Olá pessoal, beleza? Eu sou o André Leite, obrigado por você estar assistindo o meu vídeo. Eu espero que ele possa te ajudar nas suas preparações para o vestibular. Estamos juntos hoje no Questão de Matemática, resolvendo uma questão da análise combinatória do Enem 2019. Essa questão é bem legal, ela discute duas ideias que vocês vão usar em várias questões de análise combinatória e de probabilidade também. Vale a pena ficar esperto, porque são assuntos que aparecem com frequência nas provas de vestibular. A primeira ideia é a ideia de inverter o raciocínio. Ao invés de calcular o que eu quero diretamente, eu calculo o todo, calculo o inverso do que eu quero, subtraio um do outro para achar o que eu quero. Isso deve ficar claro quando a gente estiver resolvendo a questão. A segunda ideia é que em alguns casos de análise combinatória eu preciso dividir minhas contas por permutações de algumas coisas e outros não. E aí vale a pena você assistir uma outra questão do Enem de 2014, que eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui. Na questão de 2019, eu devo dividir as contas, de 2014. Não. Vale a pena você assistir e comparar direitinho quando é uma situação e quando é outra. Se não ficar claro para você, eu vou deixar também um outro link de um vídeo em que eu explico melhor essa questão. Então, vamos lá. O enunciado diz o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas estas 4 duplas? Vamos dar uma olhada nisso aí. Existem 2 maneiras de resolver essa questão. Eu vou apresentar as 2 para você. A primeira, eu acho que é a mais técnica, a mais clássica. E a segunda é um raciocínio um pouco mais livre. Eu vou mostrar os 2 agora para vocês. Vamos lá. A primeira maneira, eu calculo todos os conjuntos de 4 duplas possíveis, sem restrições. Depois eu calculo todos os conjuntos de 4 duplas, onde uma dupla é formada por 2 canhotos, e aí eu subtraio um do outro e eu acho que eu quero, que são todos os conjuntos de 4 duplas possíveis de serem formados, onde eu não tenho nenhuma dupla formada por 2 canhotos. Então, vamos lá. Essa é a primeira maneira de resolver o exercício. Então, eu tenho 4 duplas, 1, 2, 3, 4 duplas. Eu vou formar todos os conjuntos de 4 duplas sem restrições. Para a primeira dupla, eu vou pegar aqui a da esquerda, eu vou ter combinação de 8 atletas e eu quero tomar 2 atletas. Então eu tenho 8 atletas, eu quero selecionar 2 para formar uma dupla e eu uso combinações por quê? Porque a ordem desses atletas não importa. Se eu tiver uma dupla de futevôlei, por exemplo, formada pelo Messi e Cristiano Ronaldo, ou pelo Cristiano Ronaldo e o Messi, é a mesma coisa. Então eu vou trabalhar com combinações. Depois que eu escolho 2 atletas para a primeira dupla, sobram 6 para a segunda dupla e eu tenho que tomar 2 a 2. Depois sobram 4 para a terceira dupla e eu tenho que tomar 2 a 2. Depois sobram 2 que eu tenho que tomar 2 a 2, só dá para fazer isso de uma maneira. Então eu tenho um processo de 4 etapas. Cada etapa tem um determinado número de opções. Eu quero saber quantas possibilidades eu tenho para o processo inteiro. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo princípio multiplicativo, eu tenho que multiplicar essas opções aqui. Beleza, né? Só que quando eu faço isso, o que acontece? Eu não estou considerando como diferentes somente os conjuntos de 4 duplas, onde eu tenho composição de duplas diferentes. Eu estou considerando também conjuntos de 4 duplas, onde eu tenho exatamente as mesmas duplas, mas com a ordem trocadas, ou seja, com a posição permutada. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso eliminar esses conjuntos, porque eles são idênticos. A ordem com que eu escolho essas duplas não faz diferença. Então, eu preciso pegar esse cálculo que eu estou fazendo aqui e dividir por permutações de 4, ou seja, de quantas maneiras diferentes eu posso, dado que eu fixei as 4 duplas, de quantas maneiras diferentes eu formo arranjos simplesmente trocando a ordem dessas duplas. Eu preciso eliminar esses arranjos. Então, quanto é que dá essa conta aí? Olha, combinação de 8, 2 a 2 dá 28, vezes a combinação de 6, 2 a 2 que dá 15, vezes a combinação de 4, 2 a 2 que dá 6, vezes a combinação de 2 a 2 que dá 1. E eu preciso dividir isso aí por permutação de 4, que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo as simplificações, isso aqui vai dar 105. Então, eu tenho 105 conjuntos de 4 duplas, onde a única diferença entre um conjunto e outro é a composição de pelo menos uma dupla. Não estou contando aqui conjuntos de 4 duplas, onde eu diferencio um do outro simplesmente trocando a ordem das duplas. Então, é isso que eu quero mesmo. Agora, eu vou calcular o quê? A segunda etapa. Quantos conjuntos de 4 duplas eu consigo, onde uma dupla é formada por canhotos. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui
4 duplas, eu tenho que formar 4 duplas, mas para uma dupla qualquer eu só tenho uma opção, botar os 2 canhotos. E para o resto segue o raciocínio de cima, né? Aqui na segunda dupla, tirando os 2 canhotos, sobram 6 jogadores, que eu quero tomar 2-2. Aqui sobram 4 jogadores para tomar 2-2, aqui sobram 2 jogadores para tomar 2-2. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica esse processo, e aí eu tenho que prestar atenção nessas 3 duplas aqui, porque nesse processo multiplicativo aqui, eu vou estar considerando permutações dessas 3 duplas. Isso não pode. Então eu vou ter que dividir isso aqui por permutação. Agora preste atenção, não é de 4 não, é de 3, ó. Porque esses caras aqui são fixos. Esses caras eu não estou permutando. Então quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ser igual a 15 vezes 6 vezes 1 divididos por 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 15. Bom, então qual é o número total que realmente me interessa? É o todo, ou seja, 105 agrupamentos de 4 duplas que eu consigo formar distintas, menos aqueles agrupamentos onde eu tenho uma dupla formada por 2 canhotos. Então eu vou ter no total 90 agrupamentos de 4 duplas distintas, onde eu não tenho nenhuma dupla formada por 2 canhotos. É isso que o problema pede. Então a resposta é a letra C. Beleza? Então essa aí é a resolução assim, mais técnica para esse problema. Agora, existe uma outra maneira de você pensar esse problema. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Vou botar uma segunda maneira de pensar esse problema aqui. Ó. Vamos lá. Eu tenho 4 duplas e agora eu vou dividir aqui internamente. Para essas 2 primeiras duplas aqui, eu vou fixar os jogadores canhotos. Eu vou botar o canhoto 1 e o canhoto 2 aqui. Sobram então 6 jogadores. E aí, para combinar com o canhoto 1, quantos jogadores eu tenho disponíveis? Eu tenho 6 jogadores. Né? Eu posso botar o canhoto com o jogador 1, com o jogador 2, com o jogador 3, com 4, com 5 ou com 6. Depois que eu escolhi um para essa posição, sobram 5 jogadores para eu montar dupla com o canhoto 2. Então, se eu olhar somente para essas 2 duplas aqui, como elas são naturalmente distintas, uma dupla tem o canhoto 1, a outra tem o canhoto 2, eu nunca vou trocar a ordem, porque eu já fixei a ordem do canhoto 1 e do canhoto 2. Quantas agrupamentos de 2 duplas eu consigo formar aqui, onde uma dupla tem o canhoto 1 e a outra dupla tem o canhoto 2? 6 vezes 5, 30. 30 agrupamentos de 2 duplas eu consigo formar aqui. Beleza. E o que sobra para a direita? Sobram 4 jogadores que eu tenho que dispor em 2 duplas. Aí vale o raciocínio original, né? Para a primeira dupla aqui, eu vou ter que montar combinações de 4 jogadores tomados 2-2. Para a segunda dupla aqui, eu tenho que tomar combinação de 2 jogadores tomados 2-2. Então, o produto desses 2 números vai me dar o total de agrupamentos de 2 duplas que eu consigo formar aqui. Então, combinação de 4, 2-2 dá 6 vezes 1, que é a combinação de 2, 2-2. E aí eu tenho que tomar aquele cuidado que eu tomei lá, né? Eu tenho que dividir isso aqui por 2, ou permutação de 2, que é a quantidade de vezes que eu consigo, depois que eu formei 2 duplas, permutar essas duplas, trocar a posição dessas duplas. Eu consigo fazer dupla 1 e dupla 2, ou dupla 2 e dupla 1. Então eu tenho que eliminar essa contagem dobrada. No caso eu conto dobrado, porque são 2 duplas. Se fossem 3, seria dividido por permutação de 3 e assim por diante. Então aqui eu consigo formar agrupamentos de 2 duplas de 3 maneiras diferentes. Então no total, se eu tenho um primeiro processo aqui, ó, onde eu formo agrupamentos de 2 duplas com jogadores canhotos de 30 maneiras diferentes, e aí na segunda etapa do processo eu formo 2 duplas com jogadores sem nenhum jogador canhoto de 3 maneiras diferentes, o total de maneiras que eu consigo fazer isso é 90. Legal? Como não podia deixar de ser, a gente chega ao mesmo resultado. Só que isso aqui é uma forma, um raciocínio, vamos dizer, um pouco mais livre, um pouco menos técnico, um pouco menos convencional. Mas, se você fizer direitinho, vai te levar ao mesmo resultado. O importante aqui é você atentar que quando você, seja no raciocínio 1 ou no raciocínio 2, quando você monta o conjunto de duplas, você tem que se preocupar com a troca da posição das duplas em algumas situações, em outras não.
Aqui eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu tenho duplas fixas por causa do canhoto 1 e do canhoto 2. Aqui as duplas não estão fixas, então eu vou estar contando em duplicidade. Outra coisa, você pode me perguntar, André, quando você multiplica o 30 pelo 3, você não teria que dividir também por permutação de 2, porque você não troca os dois agrupamentos de duas duplas, o primeiro agrupamento aqui e o segundo agrupamento aqui, você não considera troca de lugar? Não. Por quê? Porque aí esses elementos é como se eles pertencessem a conjuntos diferentes. O primeiro pertence ao conjunto de duplas com canhotos. E o segundo pertence ao conjunto de duplas sem canhotos. Então eu estou pegando um elemento dos 30 do conjunto 1 e outro elemento dos 3 possíveis do conjunto 2. Então aí eu nunca vou pegar primeiro o conjunto 2 e 1. Quando eu monto essa estrutura, eu já fixo a posição deles. Então eu não conto dobrado, eu não permuto a ordem deles. Beleza? Eu espero que isso tenha ficado claro. E mais uma vez, né? Eu vou deixar 2 links aqui. Um link é para o exercício do Enem de 2014. É parecido com esse, mas você não precisa dividir por permutações. É legal você assistir para diferenciar um do outro. Eu vou deixar um outro link discutindo melhor essa questão de quando é que eu tenho que dividir por permutação e quando eu não tenho que dividir por permutação. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Eu vejo vocês na sequência de vídeos de questões de matemática. Tchau, pessoal!